O episódio de hoje trata de um não-estado situado às margens de territórios que, a rigor, pertencem a países onde a mão do poder estatal parece pesar até demais. Esse território vai do sul da China comunista, ele passa pela costa do Vietnã e do Laos socialistas, passa então pelos interiores da Tailândia monárquica, pelo norte de democracias autoritárias como a Índia e o Paquistão, e por fim representa um pedaço considerável de Mianmar, uma sociedade profundamente militarizada, onde uma porção de entidades estão em disputa pelo poder há muito tempo. Então ali parece haver tudo menos uma falta de Estado. Falar de Zomia como essa zona anarquista, onde não se paga impostos e se vive existências seminomádicas e igualitárias, parece ser algo retirado da ficção científica. E nem nossa educação nos põe em contato com esse estranho caso na vida política asiática, nem os métodos da geografia ensinados na escola em si nos permite vislumbrar o tal território de Zomia como alguma coisa real, dotada de substância. Não existe ali um mapa único possível também. Embora a gente aprenda desde cedo que cada milímetro quadrado do mapa mundi está preenchido por cores representativas de estados-nações, Zomia é a prova de que nem sempre um governo tem acesso aos seus próprios territórios. Os habitantes desse espaço comum começam a se refugiar de reinos da região há cerca de 2000 anos, como nômades mesmos transitando por regiões montanhosas impenetráveis para nós, os despreparados. Eu gosto de pensar nas fronteiras de Zomia como uma lava lamp, né? São bolhas de concentração demográfica em constante movimento, seguindo a movimentação voluntária e coordenada de suas partículas acima da altitude de 500 metros acima do nível do mar. A gente já fala mais sobre especificidades dos grupos que habitam essa região, mas eu adianto que muitos não têm nada em comum com seus vizinhos. Então, Zomia não é nem o nome de uma confederação de microestados autônomos, nem um nome reconhecível pelos habitantes da região. Muitas pessoas nem ouviram falar desse nome. Então, cada um acaba dando um nome para os seus próprios vilarejos e fica por isso mesmo. Então, sequer os montes e vales que compõem aquela região têm nome às vezes. Para a geografia, ela é realmente um não lugar. E um dos indivíduos que ajudaram a popularizar os estudos sobre Zomia se chama James C. Scott. Ele tem um livro de 2009 chamado The Art of Not Being Governed, A Arte de Não Ser Governado. Esse cara é um professor de antropologia com foco em sociedades agrárias. Seu trabalho científico levou à constatação de que estados nacionais de forma alguma são estruturas incontornáveis e indispensáveis para a civilização. Há formas de vida possível que, para além dos imperativos da centralização do poder, da adoção da abstração da forma jurídica que, antes de tudo, dão forma a reinos, impérios e estados nacionais até hoje. Só que a diferença é que pouca gente parece questioná-las. E o Scott tem uma obra extensa sobre o norte africano, depois sobre a Malásia. Eu vou tratar rapidamente de uma das suas obras de 2017, lançada sob o título Against the Grain. Ali ele traz novas evidências para os primórdios das primeiras civilizações que contradizem a narrativa padronizada que povoa o nosso imaginário desde a escola. De homens da caverna rústicos descobrindo as vantagens da agricultura e do sedentarismo contra um estilo de vida perigoso em que você perambula de um canto para o outro buscando comida e refúgio. A ideia de se fechar um espaço, segundo essa narrativa, de murar esse espaço e depois construir uma armada contra os perigos exteriores seria um gesto inicial de civilização e é o surgimento de uma forma primordial de organização social que encontrará na cidade, depois na cidade-estado e depois no estado o seu formato acabado. E burocracias com um banco central, com símbolos e línguas nacionais, além de um exército e uma força policial, seriam, segundo essa versão, só um desdobramento orgânico de uma estrutura inicial necessária, digamos. Propriedade privada também seria uma consequência natural dessa evolução. Cada pater familias teria sua própria mini-versão do Estado dentro da sua própria casa.
essa zona de poder inviolável e sacralizada pelas constituições nacionais. E o grande problema dessa narrativa toda do Homem da Caverna é que essa história não passa de uma fábula. Ela é um conto fantasioso que dá início a grandes textos formadores das ciências políticas ocidentais e por algum motivo continua sendo levado a sério por elas. A gente pensa no Tratado sobre a Desigualdade do Homem, do Jean-Jacques Rousseau. A gente pensa no Leviatã, do Hobbes, e nos 2 tratados sobre o governo de John Locke. Se você estudar história, filosofia, direito, relações internacionais também, você vai se deparar com esses textos fundadores, vai ter que ler nos primeiros anos. E o que o Scott está dizendo é que eles justificam a existência do Estado a partir de uma premissa falsa e fantasiosa. Porque esse quadro de ascensão para além do primitivismo não tem respaldo nenhum em evidências arqueológicas, e ele nega evidências materiais encontradas recentemente pelas áreas da primatologia e da arqueologia, como trata detidamente alguns livros que eu vou recomendar aqui. O Sudeste Asiático, os desertos do Norte Africano e a América do Sul Amazônica são 3 áreas que oferecem indícios contemporâneos de que há sim caminhos evolutivos distintos para esse caminho da grande cidade do Estado, onde as pessoas conhecem a agricultura e o Estado centralizado, mas negam-nos. Elas optam por uma vida fora dos constrangimentos do poder centralizado de forma consciente, não sem gerar suas próprias formas de organização tribal, que as permite sobreviver como nômades, ou no deserto, ou nas montanhas que vão do Tibete até o Vietnã. E o último é o caso dos habitantes do espaço social de Zomia, onde eu estou me focando. Mas saiba que daria para contar essa história falando sobre os indígenas sul-americanos que decidiram fugir da tirania do Estado Inca, por exemplo, e se refugiaram na Amazônia. Daria para falar sobre os berberes e povos nomádicos do norte africano também. A aposta do James C. Scott desde a sua obra de 2017 é a de que não há um desenvolvimento automático do nomadismo para a agricultura, ou da agricultura para reinos de poder centralizado e escravidão, chegando até o capitalismo e sociedades de direito regidas a partir da abstração do Estado. A maioria do mundo neolítico, tendo contato com uma cultura do sedentarismo e de saberes agrícolas, negou esse estilo de vida, mostra o Scott, por força de manobra racional, porque aglomerações de pessoas em cidades e estados ou pequenos reinados não significa só uma aglomeração voluntária de pessoas trabalhando juntas, mas significa antes de tudo uma aglomeração de plantas, de animais e de grãos. Significa uma substituição da vegetação espontânea de cada região por culturas muitas vezes importadas para gerar alimentos para uma grande quantidade de pessoas. A gente pode pensar a cultura do trigo, a cultura do milho nas Américas ou a cultura do arroz na Ásia. E o resultado dessa mudança primordial das paisagens, da reconstrução do mundo pela ação humana, foram surtos epidêmicos e zoonoses sem fim. Então, junto com guerras, esses problemas perfaziam o problema número 1 dos agrupamentos humanos do Neolítico até a Antiguidade Clássica. Pragas e mais pragas em plantações que faziam safras inteiras morrerem e deixando toda a cidade ou reino sem comida. Isso fazia os impérios ruírem, populações dispersarem e elas iam justamente para as montanhas ou para as florestas, para fora do alcance do poder estatal. Sociedades que vingaram, entre aspas, e redundaram em grandes impérios e cidades gloriosas, como foram as da Mesopotâmia e do Egito Antigo, acabaram sendo exceção à regra. Os territórios para além de seus contornos eram nomádicos e alguns continuam sendo até hoje. E o ilusionismo da arqueologia do século XIX e XX é que ela constrói uma realidade paralela baseada nas evidências que conseguiu achar.
Então, se sua civilização não deixou artefatos duradouros, para os fins da arqueologia ela mal existiu. Ela não conta numa narrativa do que foi a história antiga. Isso, é claro, isso é avesso à realidade da vida. Isso vai contra todo o método empírico histórico que, paradoxalmente, é o método da epistemologia básica que as mesmas ciências usaram para chegar aos mapas que eu deixo na tela. Então a gente pensa esse mapa do mundo antigo formado só por 4 bolhas, que seriam as 4 grandes civilizações: chinesa, indiana, mesopotâmica e egípcia. A Babilônia e o Egito antigos relegaram artefatos magníficos e as suas inscrições, culturas e monumentos de fato conseguiram ser achados por uma questão de concentração populacional e porque elas habitavam áreas secas. Esse tipo de material degrada muito mais rápido em regiões úmidas, por exemplo, do Sudeste Asiático. Então tratam-se de sociedades que inauguram a história humana, segundo a narrativa que a gente ouve desde a escola, por um simples fator material. Elas relegaram coisas que sobreviveram e que a gente pode estudar e reconhecer evidência da sua evolução, do vínculo civilizacional que nós, hoje em dia, compartilhamos com esses indivíduos incríveis da África e da Ásia de 4.000 anos atrás. E esse mapa que eu deixo na tela dá uma falsa impressão de que entre as 4 ilhas de civilização da antiguidade não havia nada digno de se mencionar. Mas o Egito Forte não implica na inexistência de civilizações múltiplas e sociedades nomádicas do entorno. Muitas, inclusive, participavam de rotas de comércio e trocas com o Egito, embora não tivessem centros de poder fundamentados como havia no Egito. Então, se eram conhecidas como sociedades bárbaras, isso foi por força do mito fundador necessário para a manutenção de qualquer reino ou Estado nacional. Grandes reinos expandiram-se mediante uma tentativa de convencer camponeses e nômades de que fazer parte dos centros urbanos, trabalhar para um patrono e para um rei, seria-lhes vantajoso antes de tudo. E o conceito do bárbaro acabou sendo criado e ainda opera para tentar dissuadir camponeses de viverem longe do alcance do Estado e virarem pagadores de impostos, mão de obra subordinada aos mercados centralizados e, por que não, genitores de meninos que eventualmente vão lutar nas guerras do seu governo. E tudo isso em troca das promessas da civilização: segurança alimentar, prosperidade e acesso a bens manufaturados, também acesso à cultura, educação estatal e, por fim, segurança contra nômades invasores. E inicialmente o papo foi pouco convincente, já que equivalia a dizer: nós, da cidade grande, vamos te dar bugigangas das quais você nunca ouviu falar e proteger vocês, nômades natos, de perigos do nomadismo. Nota como esse papo é pouco convincente? E nas pesquisas do James C. Scott sobre essa primeira antiguidade, a primeiríssima propaganda de Estado, na sua fase embrionária mesmo da antiguidade arcaica, foi a propaganda da cidade como o último bastião da sobrevivência humana. O mundo lá fora está acabando, aqui a gente vai sobreviver. E tudo fora dela seria avesso à existência e à prosperidade humana, e consequentemente você fora dela é algo inferior a um ser humano, desligado da cadeia evolutiva de desenvolvimentos históricos que nos torna plenamente humanos. E pois é, essa promessa soou pouco convincente para um bocado de gente. Quem estuda a China se depara com um caso emblemático desse discurso civilizatório e seus paradoxos também, quando lida com a expansão dos reinos chineses em torno da bacia do Rio Amarelo e a formação de uma China imperial propriamente dita a partir do ano 221 antes da Era Comum. Porque espera-se que impérios se expandam, e essa expansão envolve geralmente uma mescla de campanhas militares, de expansão ideológica e religiosa às vezes, e, é claro, escravização de nativos para construir novas infraestruturas. Novos territórios precisam ser ocupados e essa ocupação tem que se dar com mão de obra, para gerar comida, para permitir novas crianças e permitir mais expansão. Isso aconteceu na China dentro de um período de quase 2 milênios. Essa história é paralela à formação de Zomia, como a gente vai ver. Então, só para pensar em 2 épocas estabelecidas pela historiografia.
A gente tem primeiro uma China arcaica, que consiste em 3 dinastias que governaram aquela região entre mais ou menos 2 milênios antes da Era Comum até o ano 221 antes da Era Comum. Esse território é só a bacia do Rio Amarelo, onde atualmente é o norte da China. Daí vem a China Imperial, a partir desse ano 221 até o ano de 1644. Nesse momento a gente tem uma expansão territorial e uma tentativa de atrair bárbaros dos entornos montanhosos, sobretudo. E esse momento é marcado por uma confusão de quem são esses bárbaros das montanhas, como adentrar seus territórios. E sequer se entendia onde acabava um grupo linguístico e começava outro, onde acabava uma etnia, onde começava outra. As categorizações iniciais da dinastia Qing, sobretudo, se associavam, diz um pesquisador chamado Magnus Fiskesjö, a direções cardinais específicas. Então os chineses imperiais falavam dos Yi do leste, dos Rong do oeste, dos Di do norte e dos Man do sul. Isso não significava nome de tribos ou qualquer coisa que o valha. Significava só aquele monte de gente que a gente não consegue entender, que fica leste, oeste, norte ou sul. E nos períodos entre o século VII e o século XIII, viu-se na China a expansão para o sul, sobretudo, e um investimento maciço em campanhas militares e civilizatórias. E sempre o contato começava com integração via comércio. O povo Hua, por exemplo, forneceu ópio para os chineses por muitos séculos, e foi no século XII que se consolida uma dupla de conceitos centrais para nós aqui, os conceitos de cru e cozido. E eu cito: aqueles que se submeteram e se vincularam ao nosso reino, isso diz um administrador do século XII, e administrações citadinas são os Li cozidos, ou seja, a tribo Li cozida. Aqueles que habitam as cavernas nas montanhas e não são punidos por nós, ou pagam corvéia com seu trabalho, são os Li crus. Eventualmente eles saem para fazer escambo com a população administrada. Fecha a citação. E adiante ele diz o seguinte: os Li crus, embora simples e diretos, são brutais e agressivos. Eles não aceitam imposições ou afrontas, mas ainda assim não são a causa de aflições, afinal das contas, sobre a nossa gente. Os Li cozidos, em contrapartida, em sua maioria são uma gente desleal de Hongguan e Fujian. Eles são sorrateiros, cruéis, canalhas que trazem fortuna. Ao mesmo tempo em que aparentemente levam seus impostos aos oficiais, secretamente eles estabelecem contratos com os Li crus para invadir terras do governo e perambular por aí, saqueando viajantes. E uma nota sobre essa estranha terminologia que parece ter a ver mais com comida. Quando eles falam de cru, eles estão usando a palavra shen. Quando eles falam de cozido, eles estão falando shu. Isso se aplica a seres humanos. Seria mais ou menos como você querer dizer que o cozido é uma pessoa assimilada, próxima da gente, que são as pessoas maduras, vamos dizer. As pessoas em estado pronto. E os crus já não, eles estão mais distantes disso. Eles vieram diretamente da natureza, como um animal. E o Estado Nacional, os chineses chamam de Reino do Meio, ou seja, o reino fora das margens, que fica centralizado, é chamado de Chungguo. E até hoje a palavra para chinês em mandarim é Chungguoren. Trata-se de herdeiros dos que foram abarcados pelo processo civilizatório. O que está em volta são pessoas fora do Reino do Meio. E o trecho que eu citei é um relato presente no Songshi, uma história da dinastia Song, escrita em 1343, pelas autoridades chinesas interessadas na tal expansão política. É o caso clássico de colonização interna de povos como os Hua, os Miao, os Li, que hoje nós entendemos como chineses, cidadãos da China, mas que na época eram pessoas bárbaras, habitantes de regiões marginais que participavam de dinâmicas e políticas distintas. Crucial aqui é ressaltar que hoje nós sabemos, nunca existiu Li crus ou Li cozidos. Todos eram simplesmente pessoas Li, e os objetivos dessa assimilação forçou uma categorização imperial que dividisse os Lis entre aqueles que a gente está conseguindo assimilar versus aqueles que são intratáveis, que são bárbaros. E todas as atribuições dos bárbaros são despejadas sobre os Li
de acordo com o sucesso das aproximações diplomáticas chinesas. A partir da dinastia Ming, a catalogação de bárbaros se tornou uma obsessão do governo imperial. E pouca gente sabe, mas existe mais de uma muralha da China. Um projeto de construção de muralha um tanto dispendioso foi comissionado no ano de 1615 para quarentenar os Miao cozidos, ou seja, pagadores de impostos, dos Miao crus revoltosos. Seria uma versão da muralha do norte chinês que a gente vê em todo o cartão postal, criadas contra invasões bárbaras, mas dessa vez construídas para fins de segregação. E chegaram a comissionar também uma enciclopédia de todos os estrangeiros do mundo. E ali estavam, novamente, os Li. A mescla de desconhecimento sobre os bárbaros, entre aspas, e o pavor do estrangeiro que instiga a fantasia se revela aqui num trecho engraçadíssimo que eu vou citar. E nele, esse enciclopedista do século XVII recicla a antiga ideia da existência de Shangri-La, uma terra de maravilhas, só que dessa vez situada nas profundezas das montanhas de Hainan, que é uma ilha que fica bem do ladinho do Vietnã e da China continental. E pois é, em uma área impenetrável por causa da presença dos Li em Hainan. Eu cito: ali há pessoas que vivem existências longas e felizes na tranquilidade. Elas não interagem com o mundo exterior. Tigres e leopardos ficam de guarda para protegê-las. Não há estradas pelas quais se pode aproximar delas. Suas fontes de água são fragrantes e incrivelmente belas. E a gente conhece esse papo como sul-americanos. Nas profundezas de Hainan haveria um Eldorado, uma utopia de bons selvagens vivendo um estágio anterior e irrecuperável de harmonia com o mundo natural. Seus pets são tigres e leopardos, olha que legal. E esses malditos Li, diziam os Ming, tanto ficam no caminho para nós acessarmos Eldorados, como são eles próprios criaturas intermediárias entre nós, os civilizados, e os bons selvagens. Isso não impediu o Estado chinês, não da dinastia Song, mas só em 1950, de incorporar os Li com as suas tropas e torná-los cidadãos chineses na marra. A gente conhece herdeiros contemporâneos desses Li como uma minoria no sul do país, o povo Lai, uma demografia de cerca de 1,5 milhões de indivíduos com uma cultura muito particular, uma língua própria da família Tai-Kadai, nem é da família sino-tibetana como é o mandarim, por exemplo. E eles, por fim, eram parte de Zomia, desse nexo de fugitivos da civilização. E relatos da dinastia Qing mostram certo espanto com o fato de que chineses Han, das cidades grandes, às vezes escolhiam fugir dos impostos e do sistema de castas para se misturar aos bárbaros, e preferiam viver o seu estilo de vida. E algo muito similar ocorre com os Fan na ilha de Taiwan durante a dinastia Qing. Falava-se de Fan cozidos e Fan crus, sempre mantendo-se o pressuposto de que o processo civilizatório seria um processo gradual, natural e paciente. Mais cedo ou mais tarde, aqueles povos autóctones abririam mão de tudo que eram e todas suas vidas autônomas para se esfalfarem nos campos e pagarem corveia para o imperador playboy dos Qing. Nem sempre é o que acontecia. No nosso caso, os imperadores Qing começaram simplesmente a descer a espada em todos os desobedientes e escravizarem os demais nos seus campos. E eis o paradoxo da civilização, exemplificado aqui só pelo caso imperial chinês, mas acredite, o resto do mundo fez a mesmíssima coisa. Eu usei esse exemplo chinês, mas eu sugiro que uma dinâmica similar aconteceu em parte considerável do Sudeste Asiático continental. Em regiões atuais de Mianmar, do Vietnã, de Camboja, do Laos, da Tailândia, indo até o Tibete, lá na Ásia Central. Trata-se de um território de 2,5 bilhões de quilômetros quadrados, ou seja, um território equivalente quase ao território da Europa. É muita terra, só que terra montanhosa, intransitável, repleta de mata fechada, que acabou sendo de pouco interesse para a agricultura até tempos recentes, e portanto ela foi deixada em paz. E o tal James C. Scott argumenta que isso favoreceu o surgimento de Zumia como uma zona autônoma. Documentação que ele traz no seu livro sobre o caso de Mianmar, sob o domínio colonial britânico,
é curiosamente próxima dos casos do sul chinês e de Taiwan. Então, em Myanmar, uma antiga colônia da China e depois da Grã-Bretanha, tanto o aparato do Estado colonial quanto do Estado nacional após a independência do país se mostraram pouco atrativos para os habitantes de Zomia. Para eles, tanto fazia quem era o dono do poder, se era uma rainha branca da Inglaterra ou um rei nativo de Burma. Eu cito Scott. O alcance do Estado pré-colonial, de forma geral robusto, estendia-se de forma relativamente tranquila por planícies de baixa altitude e cursos fluviais navegáveis. Todo o território dos reinos elevados de Burma abraçava o rio Irrawaddy ou abaixo sua confluência com o rio Chitwan. As colinas de Shan e a leste de Mandalay e Ava estavam fora dos limites efetivos do reino. Essas colinas permaneceram efetivamente fora do controle estatal no período pré-colonial, na maioria do período colonial e durante a Burma independente, onde serviu de reduto dos comunistas e rebeldes Karen até 1975. Ele está falando de mais ou menos 2.000 anos de história aqui. E essa distância mencionada entre os rios Irrawaddy e Chitwan dá os seguintes números: 2.288 quilômetros mais 1.207 quilômetros de rio, minha gente. É mais longe do que você ir de Porto Alegre até Salvador pela estrada e representa a maior parte daquele país. E hoje, os conflitos recentes que ocorrem por ali e a gente vive vendo nos noticiários, vira e mexe esse território volta a ser sem lei. Ele volta a ser autônomo, volta a ser impenetrável. Chamemos como quisermos, sempre as palavras que a gente vai usar serão aproximações metafóricas e não categorias rigorosas de ciências políticas. E daí, justamente dessa necessidade por conceitos melhores, que vem um esforço para se criar uma análise da difícil penetração dos estados nesse maciço do Sudeste Asiático, que veio a necessidade de dar-lhe um nome, Zomia. Então, eu reitero que se você pegar um avião para Myanmar, digamos, e perguntar qual que é a direção de Zomia, a maioria das pessoas nem vai saber do que você está falando, porque Zomia não é um nome de um lugar, é um espaço não geográfico. O James Scott justifica o uso desse termo tão artificial a partir do trabalho de antropólogos e geógrafos anteriores como Jean Michaud. O nome tem algo a ver com agente das margens nas línguas birmanesas. Mas mesmo assim, naquele território você tem 5 famílias linguísticas muito diferentes e cerca de 120 milhões de refugiados civilizatórios que habitam o maciço como uma unidade demográfica. Eles são agrupamentos frouxamente coordenados, geralmente iletrados, com capacidade de fazer comércios ou as próprias formas de praticar agricultura e pastoreio em grandes altitudes. Embora cada agrupamento de Zomia tenha, sim, o seu próprio desenvolvimento tecnológico, sua própria modernização, sua história oral, sua cultura musical, artesanal e literária, uma coisa os une desde os avanços imperialistas chineses que eu mencionei. Eles criaram um modo de vida onde não podem ser capturados por impérios, onde eles podem fugir de ser escravizados ou alistados ao exército, ou terem sua biometria tirada, sua identidade afixada em algum sistema de taxação ou previdência social. Na página 44 do livro, o Scott começa um raro relato da dinastia Tang do ano de 860. E esse relato versa sobre a expedição chinesa à região como um perfeito desastre. São florestas infestadas por malária, um sobe e desce de colinas que torna uma viagem regular de 30 km por dia uma viagem de só 7 km por dia. Ela faz os exércitos se perderem no labirinto de colinas verdejantes e esfaimarem, serem devorados pela fauna local e servirem de adubo para as montanhas impassíveis. E um milênio depois, em janeiro de 1892, um tenente britânico chamado C. Annesley revivia a angústia dos conquistadores chineses. Ele deixou um outro relato curiosamente próximo a esses textos Tang ao tratar do fiasco que foi a colonização dos reinos Shang e rotas de reconhecimento de terreno. Ele foi acompanhado por 100 policiais militares, por 5 europeus e um certo número de mulas bem equipadas, mais os seus respectivos condutores. Imaginando as dificuldades de locomoção,
Ele optou por não levar veículos com rodas, porque isso atrasaria a viagem estimada de 9 dias da cidade de Panyang até Mompang. E não deu 2 dias de viagem e esse Ansley constata: o clima aqui escolhe quando é pra gente se locomover. Os 13 quilômetros estimados de viagem para cada dia às vezes viravam 20 quilômetros, em viagens por atalhos extremamente convenientes, abertos pela chuva, só que às vezes se vertiam em praticamente nada de locomoção por o dia inteiro, em dias que a comitiva ficava ensopada, atolada na lama. Os colonizadores britânicos inventaram um conceito urbanístico muito curioso depois de se deparar com o que são as chuvas de monções intermináveis do Sudeste Asiático. Eles começaram a falar de rodovias sazonais, ou seja, uma rodovia que funciona por alguns meses do ano só e depois somem, são lavadas pela chuva. Do governo, para muitas regiões, era algo que acontecia nos meses secos da Birmânia britânica. Eu cito: na parte continental, estado era algo que existia, grosso modo, de maio até outubro, quando as chuvas tornavam as rodovias intransponíveis. E o período tradicional para as campanhas militares em Burma era de novembro a fevereiro, porque era quente demais combater em março e abril, e de maio a boa parte de outubro era chuvoso demais. Ou seja, deu 1 milênio e nada mudou. Aquilo continuava sendo impenetrável. Dos estudos locais do Sudeste Asiático, sobretudo se você estuda Laos, Vietnã e Mianmar, os estudos de zoomia ajudaram a esclarecer muita coisa do que a epistemologia das ciências humanas não dava mais conta de explicar. O primeiro ponto escuro, digamos, foi esclarecido só depois desses trabalhos, e ele dizia respeito à agricultura daquela região. E terraços de arroz, como a gente sabe, caracterizam a paisagem do Sudeste Asiático continental, mas também de ilhas como Bali, e eles viraram um cartão postal da região. É algo extremamente bonito, extremamente bem arquitetado, vamos dizer. E eles, porém, foram imposições de uma cultura vegetal desde a antiguidade e só se sustentaram via agrupamento de indivíduos, vivendo em regime feudal de servidão ou escravidão vitalícia hereditária até meados de 1950 em alguns países. Não tem nada de bonito nesses tais estados terraço de arroz, como Scott os denomina. Por trás dessa estrutura de escoamento de água e nutrientes, esteticamente agradabilíssima, há uma história de séculos e mais séculos de coerção, de exploração laboral brutal. Uma das formas de identificar a outra cultura, para além do controle de Estado, se pode ver justamente na agricultura própria dos povos das montanhas. Eles não plantam arroz, eles plantam tubérculos, eles plantam geralmente raízes. Coisas que você pode enterrar e não se identifica se você vê de longe como você identifica um campo de arroz, um campo de trigo. Então, historicamente, a gente sabe, exércitos imperiais, tanto da Roma Antiga quanto da Macedônia, tanto da Mongólia quanto da China, podiam identificar de longe a presença de plantações de arroz e de trigo, sabendo até mesmo quando esses bens estariam disponíveis para saque. Cobradores de impostos também conseguiam calcular o tempo que iria até vilarejos para cobrar as taxas dos camponeses, também com base na aparência das lavouras. O sistema de controle populacional do feudalismo se pautava na observação dos campos. Não por acaso os centros de poder na Europa feudal eram castelos, auxiliados por torres de observação. Agora, se você planta tubérculos e plantas forrageiras, esse serviço de vigilância é impossível de ser feito. A própria culinária e a agricultura de zoomia acabou se desenvolvendo, como Scott mostra muito bem no livro, com base em estratégias engenhosas de impossibilitar o acesso a cobradores de impostos e exércitos famintos. Mais uma coisa sobre a organização social. Os estudos sobre zoomia são tão plurais e não coordenados quanto são os grupos que compõem essa região. Então, há mais variantes ali do que os antropólogos esperavam.
encontrar. Sociedades extremamente religiosas, às vezes, que perseguem gurus eleitos coletivamente, e outras sociedades nem tão religiosas, que unem práticas de adoração à natureza com os rituais do dia a dia e não se deixa afetar tanto por dogmas, por divindades. Outros agrupamentos de Zomia, como os que ficam perto da Índia e do Paquistão, negaram as tradições e religiões majoritárias dos seus vizinhos e se declararam cristãos. Certamente cristãos de um tipo muito particular, sem o referencial do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, já que, de forma geral, o seu nomadismo implica na inexistência de um centro de burocracia e poder executivo. E a falta desse centro de poder implica em uma ausência de uma educação padronizada. A falta de educação padronizada implica numa falta de fomento por uma cultura escrita. Suas línguas sequer têm um sistema de escrita. Isso é algo que inquieta a nós, pessoas herdeiras do projeto iluminista, porque fica implícito à nossa educação aquele preconceito de que o letramento seria uma etapa elementar da nossa humanização. Só que isso não é como pensam os habitantes das montanhas. O Scott observou que um mito muito comum a esses povos é que eles tinham uma escrita no passado, só que ela lhes foi roubada, por algum motivo. Isso torna a Zomia, como é o caso também da Papua Nova Guiné, para quem estuda a Oceania, um mistério perfeito para qualquer linguista de campo. Eu isolo aqui o caso da língua Hmong, falada sobretudo no Laos e, curiosamente, por imigrantes da Zomia na Guiana Francesa. A gente tem uma parcela dessa população aqui no nosso continente, e esse povo sofre os males de toda a cultura iletrada. Seu primeiro sistema de escrita é uma obra de missionários europeus para o Laos só no ano de 1950, e poucos laosianos de fato se dão ao trabalho de aprender esse sistema. Então essa é uma língua sem sistematização, e toda língua assim acaba sendo alterada a todo momento. Você não controla as alterações dela porque elas viram alterações regionais. Então eu deixo aí na tela exemplos de variantes regionais anotadas hoje em dia da mesma língua. Mesmo que você fale a mesma língua, você não entende pessoas de regiões diferentes. Então, enquanto línguas minoritárias no restante do mundo vivem morrendo, sendo substituídas por idiomas nacionais, no próprio Brasil isso acontece o tempo todo com línguas indígenas, em Zomia elas se multiplicam em suas variantes. Os vínculos entre os Hmong é como o de demais habitantes de Zomia. Ele se dá às vezes por razões de afinidade pessoal ou de laços familiares. E a gente lê no livro de Scott que às vezes um agrupamento fala uma língua e compartilha uma cultura de outro agrupamento ou vilarejo que fica a 40 quilômetros de lá, vamos dizer. Só que eles nem imaginam como seus vizinhos de só 5 quilômetros falam e se entendem. Isso não é um problema para eles. Porque em geral eles não têm problemas diplomáticos, já que eles não pautam suas ações em interesses ulteriores, interesses de Estado. Seu mapa não é um mapa de satélite, como a gente imagina, esse mapa 2D visto de cima, mas um mapa de pequenas ilhas de segurança, entrecortadas por vales acidentados e terrenos planos, onde sim, mora o perigo da escravidão e da servidão compulsória. Onde mora uma lei estranha, imposições de línguas e culturas majoritárias que, antes de tudo, fizeram seus antepassados optarem por uma vida nas alturas. E não romantizemos o caso aqui. Se tratam de populações que desenvolveram culturas vibrantes por força de traumas históricos. A existência em si de Zomia é indício da barbárie que sempre acompanha o processo civilizatório e a formação de estados nacionais, sejam eles quais forem. Vou deixar só uma recomendação de leitura, uma recomendação de vídeo e um diagnóstico do destino de Zomia. Tem um ponto muito fraco no livro do Scott. Ele é muito vago ao falar do destino de Zomia após as independências nacionais sul-asiáticas. E ele simplesmente joga uma data na introdução. Ele diz que a partir dos anos de 1950, Zomia está sumindo. Ele sugere que tecnologias de informação, estradas não sazonais e o crescimento da taxa populacional dos povos do entorno tornaram esse anarquismo impossível. Ele diz que talvez Zomia nem mais exista,
negando pesquisa de campo de especialistas em Sudeste Asiático que comprovam, sim, a existência e persistência desses povos nômades nas montanhas que vão do Tibete até o Vietnã. Tem gente que aventa até a existência de zomia no Uzbequistão, indo lá mais próximo para a Europa. E essa afirmação de que tecnologia destrói a possibilidade do anarquismo, ela é muito questionável mesmo no Ocidente, eu vou argumentar. Nações de séculos de existência vivem perdendo o controle de suas populações por força da própria ineficácia do formato de Estado nacional. A América do Sul tem vários mini-estados, narco-estados, por exemplo, de facções criminosas onde a polícia não tem vez. Então esse impulso anarquista sequer é restrito a indígenas ou à extrema esquerda. Então, vocês devem ter ouvido recentemente do governo da Turíngia e da Saxônia, lá na Alemanha, está tendo problemas com um grupo de malucos da extrema-direita que são a favor da volta de uma monarquia alemã. E eles seguem um guru chamado Peter Fitzek, um autoproclamado monarca dos Reichsbürger, esse é o nome do grupo, e ele arranca dinheiro de gente impressionável para comprar terrenos e mais terrenos rurais, tentando formar uma espécie de imperium império, uma espécie de feudo no coração da Alemanha. Tem uma matéria recente no Tagesschau alemão que revela que algumas famílias desse grupo já não mais estão registrando crianças nascidas em solo alemão. Essas crianças, para todos os fins, não existem para o governo local e a política da Turíngia está extremamente preocupada do que fazer para convencer eles de que eles não são súditos desse Reich imaginário de Fitzek. E a grupos assim assomam-se anarquistas do distrito de Fristaden em Cristiânia, na capital da Dinamarca. Assoma-se preppers americanos e australianos que também compram terrenos rurais e cercam esses terrenos contra a interferência do Estado, tentam não pagar impostos e viver uma vida 100% fora do Estado. Existe um cansaço declarado perante o Estado, perante a falência dos Estados nacionais atuais, e ele é um fenômeno digno de atenção para todo mundo atento às mudanças da sociedade. Espaços anarquistas abundam na história brasileira também. Eles não são produtos da ficção, mas são realidades históricas. Então a gente pensa nos fugitivos do escravismo que marcou 353 anos da nossa história, que recorriam a quilombos, as zonas alternativas, e lá fundavam formas de vida próprias, às vezes super autoritárias, só que às vezes um pouco mais igualitárias do que era o Reino de Portugal. E a nossa zomia, portanto, foi Palmares, nossa zomia foi Canudos. E não por acaso, independentemente de que direcionamento os nossos governos têm em dada época, esses espaços fora do governo sempre são confrontados como uma ameaça civilizacional de suma importância. O Estado brasileiro sempre tenta destruir ele. Não tem nada que ameace mais a coesão de um Estado nacional débil como é o nosso do que a comprovação de que, para algumas pessoas, ele é obsoleto e indesejável. Eu deixo como recomendação de livro, além da já mencionada obra do James C. Scott, o livro póstumo do David Graeber, escrito com um colega dele, o David Wengrow, que foi traduzido para o Brasil como Despertar de Tudo e saiu pela Companhia das Letras recentemente. O Graeber é um antropólogo especialista em Madagascar e o Wengrow é um primatologista. Então, eles uniram o conhecimento enciclopédico que eles têm e teorizaram com rigor sobre um ponto que o James Scott deixa muito pincelado no seu livro. A questão de que a ideologia da civilização parte da premissa de que o Estado seria uma defesa dessa guerra de todos contra todos, que existe no estágio de natureza. Então a ideia de que sem Estado, sem um policial patrulhando com a sua viatura e fingindo que está trabalhando, o mundo vai colapsar. O contrato social que leva a aceitarmos a coerção do Estado seria uma proteção, através da abstração jurídica e burocrática, dos indivíduos contra a sua morte certa na natureza. E o livro inteiro é uma refutação de 700 páginas desse princípio fundador das ciências políticas, da necessidade da polícia institucionalizada e militarizada, inclusive, e é a coisa mais impressionante que eu li em tempos recentes. Ele trata de outros contratos sociais possíveis históricos, como o próprio caso de Zomia. Ele trata de outras formas de policiamento e controle da segurança comunitária
e do crescente ceticismo que pessoas de diferentes exposições e ideologias têm manifestado contra os desmandes do mercado e da grande política. David Graeber foi um dos grandes pensadores do nosso século, e ele faleceu durante a última pandemia do Covid de pancreatite. Faleceu muito antes da hora, deixando uma obra vasta sobre Madagascar, sobre a história da classe trabalhadora e sobre militância anarquista. Então essa apresentação fica em homenagem ao homem. Hidupku terasa sunyi, menangis dalam